Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como projetar a rentabilidade de seus investimentos. Se você aplicou um valor hoje, quanto vai ter daqui 1, 2, 3 anos? Assim vai ser possível comparar entre uma LCI, um CDB, um fundo de investimento e outras aplicações. Além disso, eu vou ensinar como calcular a rentabilidade acumulada das suas aplicações. Se você aplicou um tempo atrás, quanto você já ganhou de rendimento nesse investimento. A gente vai fazer isso por meio do quadro e depois por meio de uma planilha. Então, vamos para o quadro. A equação da matemática financeira utilizada para projetar as rentabilidades é apresentada aqui no quadro. VF, valor futuro, é igual ao valor aplicado, que multiplica por 1 mais a taxa de rentabilidade elevado ao prazo, período. A taxa pode ser ou pré-fixada ou pós-fixada. As pré-fixadas você já define no momento da aplicação quanto vai ser a sua rentabilidade. As pós-fixadas são atreladas a algum índice, CDI, inflação, Selic ou qualquer outro. Tá? Vamos fazer primeiro um exemplo de um investimento pré-fixado. Então vamos lá, um CDB pré-fixado com taxa de 9,5% ao ano, um valor aplicado de R$500 mil pelo prazo de 3 anos. Qual vai ser o valor no vencimento? Então a gente só substitui na equação. Valor aplicado 500 mil e é a taxa 9,5%, então divide por 100 e eleva no prazo de 3 anos. Você fazendo esses cálculos vai chegar num valor futuro, um valor final de R$ 656.466,19. Vamos fazer agora um exemplo de um investimento pós-fixado, atrelado ao CDI, que é o mais comum para os CDBs. Então vamos lá, um CDB que rentabiliza 121% do CDI, deixamos o mesmo valor aplicado, prazo também de 3 anos, e vamos considerar um CDI médio de 7,5% ao ano, a fins de exemplo. Então substituímos os 500 mil no valor aplicado, aqui que está o grande diferencial. A gente faz 1 mais a taxa, a gente tem que fazer 121 dividido por 100, porque é 121%, multiplicado pelo CDI, 7,5 dividido por 100, porque também é por cento. Então a gente faz primeiro essas operações dentro do parênteses, eleva pelo prazo e temos o valor final de 648.852 com 3 centavos. O último exemplo do quadro também vai ser uma aplicação pós-fixada, só que dessa vez atrelada à inflação. Vamos lá, uma debênture que remunera IPCA, inflação mais 5,2%. Mesmo valor aplicado, mesmo prazo. O que muda é somente essa parte de dentro da fórmula. Agora a gente divide os 5,2 por 100 e consideramos uma inflação média de 3,8% ao ano. Então, mais 3,8 dividido por 100 elevado no prazo. Observação, quando é IPCA mais uma taxa, a gente sempre soma. Se é percentual do CDI, a gente multiplica. Isso aqui vai dar um valor final, um valor do final da aplicação de 647.514,50 centavos. Bom, então vamos fazer agora aqui na planilha os cálculos que foram apresentados no quadro, certo? A planilha, para quem prefere, é mais simples, é só preencher aqui nas células em amarelo, laranja, as variáveis, né, e já vai entregar o resultado aqui. Você pode fazer comparativos entre vários CDBs, LCIs e tudo mais. Aqui eu botei a equação acima, a equação que foi apresentada no quadro anteriormente. Mas vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil. Considerando uma aplicação de 500 mil entre as opções abaixo, qual terá maior valor líquido daqui a 3 anos? Utilizar as projeções do Banco Central. Então vamos lá, temos 5 opções. Um CDB pré-fixado de 9,5% ao ano, um CDB pós-fixado de 121% do CDI, uma LCI pós-fixada de 95% do CDI, uma debênture incentivada, IPCA mais 5,2% e um CRI pós-fixado CDI mais 1%. Então vamos iniciar primeiro com o CDB pré-fixado, a primeira opção é essa daqui. Para fazer as projeções de pré-fixados, a gente usa essa primeira parte da planilha. Então vamos lá, valor da aplicação, 500 mil, taxa de rentabilidade 9,5% e prazo 3 anos. Aqui eu quero fazer uma observação. Por que eu colocar ambos em mesmo período? Porque se você está botando a taxa de rentabilidade ao ano, o prazo tem que estar em anos. Se você está botando a taxa ao mês, o prazo tem que estar em meses, certo? Como é uma aplicação de 3 anos, né, a gente já cai para uma alíquota de imposto de renda de 15%, que é superior a 2 anos, colocamos 15%, temos o valor líquido no final de 632.996,26. A segunda opção, CDI pós-fixado 121% do CDI. Aqui embaixo eu botei a equação, tá, para ver como é que ficaria substituindo os valores aqui. Então vamos para o CDB pós-fixado. O valor da aplicação é também 500 mil,
a rentabilidade percentual do CDI, 121. Qual que é o CDI do período? Aqui que a gente vai fazer uma estimativa. Como é que a gente vai estimar esse valor? A gente vai com base no Boletim Focus do Banco Central. Então basta entrar no Google, colocar Boletim Focus BCB, Banco Central do Brasil. Vamos abrir. Que ali tem as projeções dos economistas. Então é para a gente se embasar para fazer as projeções. Vamos lá. Na última página tem aqui, ó, a média dos top 5, são os economistas que mais acertam. A médio prazo, a Selic estão estimando que deve finalizar esse ano em 6,7 e ano que vem em 8,15. Então vamos trabalhar com uma Selic média, aí a inflação 3,8 esse ano e 3,97 ano que vem. Vamos trabalhar com uma Selic média, aqui que está no exemplo, de 7,5% ao ano. Então 7,5%, prazo também 3 anos, imposto de renda de 15%. Note que entre um pré e um pós-fixado, nesse caso já ficaria mais a pena o pré-fixado. Terceira opção, uma LCI 95 do CDI. Novamente, R$500 mil, rentabilidade 95%, CDI 7,5%, prazo 3 anos, tem imposto de renda? Não, é zero. Então, veja que mesmo uma LCI sendo isenta de imposto de renda, ela rende menos que um CDB pós-fixado e que o CDB pré-fixado neste exemplo, certo? Agora vamos fazer o caso da debênture incentivada, IPCA mais 5,2. Valor da aplicação, 500 mil, IPCA mais 5,2. Inflação do período, vamos trabalhar com 3,8, né, que é mais ou menos a inflação que vai acabar esse ano e ficar no próximo do ano que vem. Prazo de 3 anos. Como é uma debênture incentivada pelo governo, o imposto dela é zero. O governo muitas vezes isenta os investidores das debêntures de pagar imposto nas debêntures para você emprestar dinheiro para elas e fomentar o mercado. Então, imposto de renda zero, 647 mil. Nesse exemplo, é o que estaria mais atrativo, pois superou o CDB pré. E por fim, um CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, CDI mais 1%. Vamos lá novamente, valor da aplicação 500 mil, CDI mais 1%, CDI do período 7,5%, prazo 3 anos, também isento de imposto de renda, valor final líquido 638. O bom da planilha é que vocês podem mudar os indicadores. Por exemplo, se o CDI aumentar para 9%, note que o pós-fixado já fica mais atrativo que o pré-fixado. Ou se o CDI for para 10, ou tu tem um título que rende 130 do CDI, então já vai mudando o valor líquido no final sempre. Tá? Pode mexer com o prazo, valor aplicado, como vocês preferirem. Se o prazo é 2 anos e meio, 2,5 anos nesse caso. Tá? Então, com isso, você pode fazer comparativo entre CDB, LCI, pré-fixados, pós-fixados, debêntures, se a inflação subir para 5, é bom que dá para já fazer todas as mudanças necessárias. Agora, eu coloquei um ponto extra aqui, que é a calculadora de taxa equivalente. Tá? O que seria isso? Você tem uma taxa ao ano, por exemplo, 9,5% aqui do CDB pré-fixado e quer saber quanto é ao mês. Então, você vem e coloca aqui, a taxa conhecida é 9,5%, o prazo que eu quero é 1 mês e o prazo que eu tenho são 12 meses, já vai me dar a taxa ao mês, 0,76%. Então, taxa equivalente é igual à taxa conhecida, que é a taxa que você tem, o prazo que você quer e o prazo que você tem. Uma pergunta bem legal que eu sempre faço nesse exemplo é o seguinte: eu tenho uma taxa conhecida de 12% ao ano. Quantos por cento dá ao mês? Ou 1% ao mês, quantos por cento dá ao ano? Então eu tenho 1% ao mês, eu quero saber 12 meses. 1% ao mês dá 12,68% ao ano. 1% ao mês não é 12 ao ano, porque são juros compostos. Então essa calculadora de taxa equivalente serve para transformar taxas entre períodos, né? Por exemplo, de prazo de 1 mês para 1 ano para 1 mês, para dias, trimestres, como for necessário. Agora a gente vai voltar para o quadro para eu ensinar como é que é a equação para calcular o acompanhamento da rentabilidade do investimento e depois a gente volta para a planilha para fazer esse exemplo. Agora eu vou ensinar para vocês como calcular a rentabilidade acumulada de uma aplicação que você já fez e quer saber se está rendendo bem ou não. Então vamos lá. A equação que a gente usa é essa aqui de cima. A rentabilidade do período vai ser o valor atual, ou seja, o valor que você tem hoje, dividido pelo valor aplicado, menos 1, multiplicado por 100 para transformar em percentuais. Tá? Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil. Você aplicou 300 mil, hoje você tem 447 mil. Substituindo os valores da fórmula, você teve uma rentabilidade no período
nesse momento, de 49%. Depois eu vou ensinar para vocês na planilha como é que faz para transformar essa rentabilidade ao mês, ao ano, em percentual do CDI, quanto foi acima da inflação. A gente vai ver depois na planilha porque é um pouquinho mais complexo. Voltando para a planilha, agora eu vou mostrar como a gente operacionaliza o exemplo apresentado no quadro para a nossa planilha, para ficar mais fácil de calcular. Então vamos lá, aqui está a equação, né? A rentabilidade do período é o valor atual sobre o valor da aplicação, e aqui eu botei uma coisinha extra, que é 1 sobre o prazo. Já vou mostrar por que no exemplo abaixo. O investidor montou uma carteira de investimentos no dia 13 de 1 de 2015, iniciou seu investimento com um montante de 300 mil. Após 38 meses, 13 de 3 de 2018, de aplicação verificou sua posição estava em 447 mil. Pergunta, qual a rentabilidade do período, ao mês, ao ano, em relação ao CDI e acima da inflação? Então vamos lá, sempre preenchendo só as células em laranja. Valor da aplicação, 300 mil. Valor atual, 447. Prazo, aqui, necessariamente colocar em meses. Então, 38 meses. Deu uma rentabilidade no período de 49%. Rentabilidade ao mês, 1,05%. Rentabilidade ao ano, 13,42%. Tudo bem, foi uma rentabilidade relativamente boa, mas foi quanto por cento do CDI? Já que o CDI estava muito alto, a Selic estava muito alto em 2015. Então aqui a gente bota o CDI do período e a inflação. Para nós termos o CDI do período e a inflação, a gente recorre ao site do Banco Central, que ele nos passa. Então, para saber o CDI, clica em CDI, data. Vamos voltar para o só para lembrar a data. É dia 13 de 1 de 2015, 13 de 1 de 2015, e data final, 13 de 3 de 2018. 13 de 3, de 3 de 2018. Corrigir o valor. O CDI do período foi 43,25. Então a gente volta para a planilha e coloca 43,25. Ou seja, essa aplicação que rendeu 13% ao ano é equivalente a 113% do CDI. E quantos por cento foi acima da inflação? Voltamos para o site, clicamos aqui em voltar, vamos para índices de preço e inflação, colocamos foi no mês 3 de 2018 até o mês 1 de 2015, até o mês 3 de 2018. Valor seguido, vamos colocar R$1 só. A inflação foi de 21,95, inflação medida pelo IPCA, ou seja, você ganhou 27% acima da inflação. Então aqui você pode fazer o acompanhamento das suas aplicações sempre que tiver algum prazo e tudo mais. Sempre lembrar de botar sempre em meses, e para recorrer os dados de CDI e inflação, basta acessar o site do Banco Central. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido a calcular, projetar a rentabilidade de seus investimentos e também a fazer o acompanhamento da rentabilidade acumulada. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva em nosso canal, clique também no sininho para que você seja notificado sempre que tiver um novo vídeo postado, e também não esqueça de curtir, assim mais pessoas também terão acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!